a derrota da morte. João capítulo 12 e o verso de número 34. A morte foi derrotada. Eu sou o pastor Arnaldo da igreja Shekinah e muitos obreiros como eu estão gravando esta série que é O Pregador, quando a intenção é gravar todo o livro de João comentado no hermenêutica exato, sem puxar para a igreja nenhuma, porque não é a igreja que salva, não é pastor que salva, não tem pastor bom, não tem alma de Deus, não tem nada que tem salva, é Cristo quem salva, o Evangelho. Queremos levar a salvação pura e exata para você, para te libertar da religiosidade, das coisas desses homens dessa terra, certo? Clicando nesse link aí, você vai ter todas as pregações nossas, do capítulo do Evangelho de João inteirinho, você pode acompanhar tudo e tirar uma explicação exata do que é a Bíblia, sem tendência para lado nenhum, porque o nosso lema é a verdade que liberta. Então aqui disse Jesus no verso 34, respondeu-lhe a multidão, falou assim para Jesus, nós temos ouvido da lei, os pregadores falar, que o Cristo permanece para sempre. Como dizes tu que convém que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Ele sabia que levantado era ser crucificado. Ele falou, mas se falam que o Cristo vai permanecer para sempre, e nós estamos achando que você é o Cristo, como você fala que você vai ser crucificado, rapaz, que você vai ser levantado? Então quem que é esse Filho do Homem? Quem que é o Cristo? O Filho do Homem e o Cristo é o mesmo, ou o Filho do Homem é um e o Cristo é outro? Porque o Filho do Homem que Daniel fala, para eles é o Cristo. Mas como? Fala que ele vai viver eternamente, vai vir para viver eternamente, para todo sempre, vai restaurar o rei de Israel. Mas como você fala que o Filho do Homem vai ser crucificado, levantado, sendo que nós aprendemos que o Cristo vive para sempre? Olha, irmão, interpretação bíblica ela é difícil mesmo. E por eles não terem tido essa interpretação correta, eles erraram. E nós também, se estivéssemos lá, também erraríamos se não tivesse a fé. Porque a fé não tem engano, na fé não tem erro, mas na lógica, no estudo, ela erra muito. E o Messias vive para sempre, e Cristo está vivo para sempre, só que eles não conseguiram entender sobre a ressurreição dos mortos, porque a morte é um carrasco que morreu, acabou, ninguém voltou da morte, ninguém voltava, e todos os que voltavam da morte ressuscitados, ou porque um profeta orou, que os profetas oravam no Antigo Testamento, e mortos foram ressuscitados, como também Cristo orou e as pessoas ressuscitaram, só que essas pessoas tornaram a morrer, então a morte predominava, ninguém tinha vencido a morte. E eles falaram, mas o Messias vai viver para sempre. Alguns achavam que o Messias ia vir do céu, já um ser espiritual, um anjo, sei lá o que, resolver o problema e viver para sempre. Eles nunca imaginavam que ia vir na forma de homem, para viver como homem, padecer como homem, sentir tudo que um homem sente, passar todas as dores e provações, sentimentos e tentações que um homem passa, para ele ser um sumo sacerdote que pode se compadecer de nós, sabendo o nosso sofrimento e tentação. É isso que Jesus veio fazer, mas eles não tinham essa noção. Então Jesus, que é o Messias, ele vive eternamente, mas vive num corpo glorificado, ressuscitado. E ele voltará um dia para reinar completamente sobre a terra. Mas eles achavam que era ali, no material não tinha, porque a morte ainda não tinha sido vencida. Mas Jesus venceu a morte. E eles viram, mais de 500 pessoas viram Jesus subindo assunto ao céu num corpo glorificado. E os 40 dias que ele ficou aqui na terra andando com os discípulos e pregando, muitos viram ele. Então ele venceu a morte, foi a derrota da morte. Então se ele venceu e nós estamos dele, nós vamos vencer também. Se ele ressuscitou, nós vamos ressuscitar também. Se ele morreu num corpo de carne e ressuscitou num corpo espiritual, nós também vamos ressuscitar num corpo espiritual. Se Deus recebeu em si e o glorificou, nós também vamos ser recebidos e glorificados. Essa que é a grande bênção, essa é a derrota da morte. Quem faz isso é Jesus, não é igreja, não é pastor, não é pregador. Inclusive os pregadores de hoje nem pregam isso. Porque se eles pregarem isso, vocês vão perceber que você só precisa de Jesus. Então por que eu estou ouvindo o pastor Arnaldo? Você está me ouvindo porque eu estou explicando a palavra de Deus. Mas não é eu que salvo, é a explicação da palavra, a palavra que salva. É a palavra que opera esta obra. A igreja é maravilhosa para ouvir, para se encher, para se alegrar, para se relembrar de coisas que está ficando meio esquecida, para estarmos sempre na presença de Deus. Mas a igreja não salva, batismo não salva. É esse batismo que salva, é essa igreja que salva. Isso aí é escravidão, isso aí é idiotice de seres humanos que escraviza quem não tem conhecimento. Mas você agora achou um canal, você agora achou uma série que te explica a verdade. Quem salva é Cristo, porque Ele venceu a morte, Ele ressuscitou dos mortos, e a morte foi a derrota da morte. Então não existe mais morte para quem está em Cristo Jesus, nem entra em julgamento, mas passou da morte para a vida, porque Cristo é a vida, Ele está vivo. E daí ele pega e ele fala aqui, ó, Jesus fala aqui, ó, e disse depois Jesus, a luz ainda está convosco, que era Jesus.
por um pouco de tempo. Andai enquanto temos luz, para que as trevas vos não apanhem, pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. É isso. Então anda em Cristo. Mas agora, e quando Jesus morrer? Agora nós seguimos a Cristo pela palavra. Nós servimos a Cristo pelo que Ele revela em nosso coração, pela intimidade com Ele, pela amizade com Ele. Nós andamos na luz pela revelação do Espírito Santo. Você necessita do Espírito Santo. Eu preciso do Espírito Santo, que Ele testifica de Cristo. Ele orienta, Ele fala. A fé em Jesus Cristo faz com que o Espírito Santo nos oriente, nos guie, para que não fiquemos em trevas, e não fiquemos confusos nem enganados pelo homem. Você está me entendendo? Aqui que ele fala aqui, olha. Enquanto tende luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Então, se eu crer na luz que é Cristo, eu sou filho da luz. Se não crer em Cristo, não é filho da luz. Não adianta crer em religião, crer no pastor, crer no homem. Tem que crer na luz que é Cristo. Ter o Espírito Santo, daí você é filho da luz também. Vê que maravilha? Aqui, olha. Estas coisas disse Jesus, e retirou-se e escondeu-se deles. Eles não iam ter como entender uma coisa que eles nunca viram. Nunca tinha visto ninguém ressuscitar. Não sabia nada disso. Hoje não adiantava Jesus falar. Eles tinham que crer pela fé. Agora veja o 37. E ainda que tinha feito tantos milagres diante deles, não criam nele. Então os milagres não adiantavam, Jesus ficar falando não adiantava, porque a incredulidade cegou, porque o príncipe desse mundo cegou o entendimento dos incrédulos para que não vejam a luz da glória de Deus, e não sejam curados e não sejam salvos. Mas quando você crê na luz, você crê pela fé, e o Espírito Santo age no seu coração, daí você não anda mais em trevas, não anda mais confuso. Você está me entendendo? Então isso aí é espiritual e é um particular de cada um. Eu posso morrer de falar, mas se você não crer na luz, não tiver um contato com Jesus, você não vai chegar em lugar nenhum. Vai continuar enganado pelo homem, enganado pela sua própria inteligência, querer entender pela sua inteligência. Imagine quantas coisas ocultas tem que nós não sabemos, que nem está revelado aqui, irmão. Se eles não tinham entendimento da ressurreição, nós também não temos de outras coisas. Vocês me entendem? Então não tem muito o que falar, é crer pela fé e andar na luz, para não ficar nas trevas, crer em Cristo que é a luz. Então eles estavam vendo milagres, mas nenhum deles criam. Então o profeta Isaías já tinha falado também, viu? Eles vão ouvir, mas não vão escutar, vão ver, mas não vão enxergar. Por quê? Porque existem incredulidades, estão com a mente e o coração tenebrecido pelo pecado, pelo engano e pela mentira. Mas você tem o seu entendimento aberto, que Deus abre o seu entendimento, sua mente, para ter um entendimento da luz de Cristo. Está aqui explicado o Evangelho de João. Que Deus te abençoe. Eu volto já, que a hora também já foi. Faz o Senhor.